Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como investir no exterior e por que você deveria investir o quanto antes no exterior, começar a fazer suas remessas no exterior e investir nas empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos, nos REITs, enfim, em vários ativos que são negociados na Bolsa no exterior e que não são negociados na Bolsa aí do Brasil. Bom, já fiz um vídeo parecido com esse há um bom tempo atrás, o canal ainda era bem menor, muita gente está me pedindo para fazer conteúdo desse tipo, então resolvi fazer esse vídeo aqui falando por que a gente deveria investir no exterior e como você pode fazer isso com pouco dinheiro. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho, já vai lá na descrição, dá uma olhada também na lista de e-mails que é totalmente gratuito, é só você se cadastrar para você receber os conteúdos que eu mando periodicamente por lá. E nesse vídeo a gente vai falar por que você deveria investir no exterior, eu vou contar quando que eu comecei a investir no exterior, como é que era quando eu comecei, qual que é a mentalidade que você tem que ter em relação aos investimentos que você vai fazer no exterior, o que você pode esperar, como você deve utilizar esses recursos da melhor forma para construir um patrimônio que te gere renda passiva no longo prazo, como que você faz para investir e quando você deveria começar a investir no exterior. Então, vamos embora pro vídeo. Antes de falar sobre os tópicos específicos, é importante a gente lembrar que existe um viés comportamental. Viés comportamental é uma forma como o nosso cérebro ele é programado para pensar, para decidir sobre determinados assuntos, que nem sempre é a forma mais lógica e a forma mais correta. E nos investimentos existem vários viés comportamentais e um deles é o viés geográfico. O que é o viés geográfico, Fábio? O viés geográfico é aquele viés que faz com que a gente tenha uma alocação muito grande em ativos que são do nosso país e uma alocação menor nos ativos no exterior, simplesmente pelo fato da gente morar em um determinado país. Então pensa bem, provavelmente você tem, se você está assistindo esse vídeo, se você ainda não investe no exterior, você provavelmente tem todos os seus investimentos no Brasil. Vamos supor que você morasse nos Estados Unidos, que você morasse em qualquer país da Europa, enfim, qualquer país que não fosse o Brasil. Você teria 100% dos seus recursos alocados no Brasil, especificamente? Porque hoje não existe nenhum motivo para a gente investir somente no Brasil. Não tem problema nenhum a gente investir no Brasil. Eu mesmo invisto no Brasil, tenho a maior parte dos meus investimentos lá no Brasil, mas não é por isso que a gente tem que abrir mão de investir no exterior. A facilidade da gente investir no Brasil é porque a gente já está no Brasil, a gente já está familiarizado com a linguagem, né? Muita gente não sabe o inglês, então eu diria que você saber inglês é necessário para você investir no exterior, para você ler os resultados das empresas, enfim. Mas quando a gente está no Brasil, a gente tem a comodidade de ter a corretora perto da gente, a gente está familiarizado com todo o procedimento de investimento, a gente conseguir tirar as dúvidas de uma forma um pouco mais próxima, né? Ali da sua corretora, você que ainda está começando, mas os investimentos no exterior de 2014, 2015 para cá ficaram muito fáceis para investidor estrangeiro. A gente tem várias corretoras nos Estados Unidos especializadas em atender investidor estrangeiro, você faz todo o processo de abertura de conta pela internet, então hoje não existe nenhum motivo para você não investir no exterior. Você pode investir mais no Brasil, ter a maior parcela da sua carteira no Brasil, mas é muito importante, conforme a gente vai falar nesse vídeo, a gente começar a investir no exterior o quanto antes. Então vamos lá, por que é necessário, quais são as vantagens de se investir no exterior? Bom, eu diria que a principal vantagem, a maior vantagem de todas, é você ter uma gama muito maior de ativos a sua disponibilidade para você investir. Normalmente as empresas elas são listadas nas bolsas dos países que elas foram construídas, que elas foram constituídas. Então se uma empresa nasceu nos Estados Unidos, como por exemplo a Coca-Cola, as ações dela vão ser listadas na bolsa dos Estados Unidos. Se você tem a Heineken, por exemplo, que é uma empresa holandesa, as ações dela são listadas na bolsa da Holanda. Enfim, é assim que funciona para todas as empresas do mundo. E a vantagem de a gente investir nos Estados Unidos é porque as maiores empresas do mundo são sediadas nos Estados Unidos e têm as suas ações negociadas na bolsa lá fora. E além disso, além da gente ter as empresas mais sólidas, a gente tem também as empresas que são mais arriscadas, né? Empresas mais inovadoras. Então eu diria que ao investir nos Estados Unidos, você faz assim com a sua gama de possibilidades de investimento, né? Na parte de cá você tem os ativos que têm mais qualidade, empresas mais sólidas, multinacionais, como por exemplo Coca-Cola, McDonald's, Pepsi,
Google, Microsoft, enfim, as empresas que são mais sólidas, as maiores empresas do mundo, Apple, Amazon. E no outro lado a gente tem uma gama de empresas mais arriscadas e mais inovadoras, caso seja o seu perfil de investidor, como por exemplo é o caso da Tesla, é o caso da Netflix, é o caso do Uber, que fez recentemente o seu IPO. Não que isso seja necessariamente uma recomendação de investimentos, mas quando você investe no exterior, você tem a opção de correr o risco nesses determinados ativos, caso seja o seu perfil de investidor. Então você tem uma gama muito maior de investimentos. Esse é o primeiro motivo e para mim é a maior vantagem da gente investir no exterior. O segundo motivo é a gente estar investindo em empresas que são lastreadas em dólar, que têm a sua receita em dólar, têm as suas despesas em dólar, geram lucro em dólar e distribuem os dividendos em dólar. Então você vai ter uma renda passiva em dólar, que é uma das moedas mais fortes do mundo. Até recentemente eu fiz um post lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me siga lá, @fabio.holder, mostrando que R$100 valiam $100 em 1999 e hoje R$100 valem aproximadamente $20-25. Então, a gente vê que ao longo do tempo, a moeda dólar, ela mantém o poder de compra de forma muito mais sólida do que o real. É uma economia muito maior, enfim, tem N motivos para a gente ter o dólar sendo muito mais forte do que o real, principalmente por causa da economia norte-americana. Então você vai estar investindo uma parte do seu patrimônio em ativos que são lastreados em dólar e te dão essa segurança da moeda. E aí a gente também tem um detalhe que normalmente a bolsa americana e o dólar, ela tem, as duas, né, tem uma correlação negativa com o Ibovespa. Se você for ver diariamente, normalmente quando a bolsa americana sobe, a bolsa brasileira cai e o dólar sobe. Então você naturalmente faz um hedge natural da sua carteira e você diminui a volatilidade da sua carteira no dia a dia. Isso faz com que a nossa carteira no curto prazo tenha uma volatilidade muito menor, né? Normalmente quando a bolsa aqui cai, a bolsa de lá sobe. Enfim, a gente tem essa correlação razoavelmente negativa entre a bolsa de lá e a bolsa daqui. Então ao longo do tempo, como as duas bolsas tendem a subir no longuíssimo prazo, né? A gente já viu que renda variável no longo prazo é esperado que sempre continue subindo, né, apesar das oscilações. Então a gente tem dois ativos que se contrabalanceiam e vão subindo no longo prazo. Então isso é muito positivo para quem faz o buy and hold. O terceiro fator é você estar investindo em um país fora do Brasil, ou seja, você está se expondo a uma regulação totalmente diferente, uma regulação de um outro país. Então, quando a gente faz a remessa para o exterior, manda o dinheiro para um recurso na corretora lá no exterior, o seu dinheiro está custodiado no exterior e você acaba se diversificando em relação ao risco de regulações aqui no Brasil, especificamente sobre investimentos. É óbvio que você continua tendo o risco da regulação para investimentos no exterior, mas você está diversificando a regulação dos dois países que você está se expondo. Quarto motivo é a gente se expor a veículos de investimentos diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, os REITs. Já fiz um vídeo falando só sobre REITs, vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem depois, mas basicamente os REITs são os primos dos fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Então você consegue investir em ativos de real estate, né, de ativos imobiliários que estão aqui nos Estados Unidos e muitas vezes alguns REITs investem em imóveis no mundo inteiro. Então você consegue se expor no mercado imobiliário com foco em renda. Os REITs não são desenvolvimento, a maioria dos REITs são REITs de renda, então eles têm que distribuir praticamente todo o resultado que eles têm com o aluguel dos imóveis, da mesma forma como os fundos imobiliários, mas são imóveis normalmente muito mais sólidos e a gente tem segmentos de REITs que a gente não tem nos fundos imobiliários no Brasil, como por exemplo data center. A gente tem alguns REITs de data center que investem em imóveis de data center e fazem toda a parte de operação desses imóveis. A gente tem REITs de timberland, que são plantações de eucalipto. A gente tem os REITs de healthcare, que são os REITs que são focados em hospitais. Mas não só isso, né? No Brasil a gente tem um problema grande com REITs de hospitais, enfim. Mas aqui nos Estados Unidos é bem diferente. Primeiro que os REITs de hospitais, eles são bem diversificados, eles têm muitos imóveis. E alguns REITs de healthcare, eles também investem em centros para idosos, né? Aqueles asilos que são mais um centro de convivência de idosos aqui nos Estados Unidos. Enfim, a parte de REITs de healthcare, ela tem uma diversificação ainda maior dentro dos serviços que eles prestam. A gente tem REITs de outdoor, ou seja, que alugam outdoors para fazerem propaganda. A gente tem REITs de infraestrutura, como por exemplo alguns REITs de antenas. Então, enfim, só para falar alguns aqui, a gente tem uma diversificação muito maior de quantidade de exposição a ativos imobiliários que a gente não tem no Brasil, em ativos muito mais
sólidos, ativos que têm menos risco, que estão numa economia muito mais forte do que a do Brasil. Bom, e uma última vantagem aqui que eu acho bem legal, que a gente não tem no Brasil, é a gente ter uma certa frequência de distribuição dos dividendos, tanto das empresas quanto dos REITs e dos ETFs no exterior. A maioria das empresas sólidas, das empresas consolidadas, empresas que são pagadoras de dividendos, que distribuem boa parte dos lucros em forma de dividendos, as maiores empresas do mundo, né, as empresas que têm uma frequência de distribuição de dividendos, elas distribuem trimestralmente os dividendos tendem a não oscilar muito. Então você consegue ter uma previsibilidade maior de renda passiva do que a maioria dos ativos aqui no Brasil. Aqui no Brasil são poucas empresas que distribuem dividendo de forma regular. A maioria das empresas distribui 1, 2 vezes por ano, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem uma frequência bem maior. Além disso, os ETFs aqui nos Estados Unidos eles são obrigados por lei a distribuírem os dividendos e a maioria deles distribui trimestralmente. Assim como os REITs. Os REITs, a grande maioria deles, distribui trimestralmente. Então você tem uma regularidade muito maior nos proventos para você conseguir contar com eles de forma mais frequente quando você estiver desfrutando dessa renda passiva. E bom, quando eu comecei a investir no exterior, lá em 2015, foi mais ou menos no final de 2015, foi quando as corretoras aqui nos Estados Unidos elas começaram a atender de forma mais fácil os investidores estrangeiros. Antigamente você precisava vir aqui para abrir uma conta em uma corretora, você precisava mandar muito documento, e hoje existem algumas corretoras que você consegue abrir tudo online. Você vai fazer uma abertura da conta da mesma forma como você faz uma conta no Brasil, né, numa corretora no Brasil, você vai abrir, vai colocar seus dados, vai mandar os seus documentos escaneados e você, em 2, 3 dias, normalmente a conta já está aberta, não tem muito mistério. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que eu não tenho ligação absolutamente nenhuma com nenhuma corretora, eu posso indicar aqui quem eu quiser ou não indicar, enfim. Eu vou falar aqui 3 corretoras para vocês olharem, porque são 3 corretoras que eu sei que o processo é razoavelmente fácil de você abrir conta online e são corretoras que são registradas pelo sistema lá dos Estados Unidos, então são corretoras oficiais, que é a Interactive Brokers, a Drive Wealth e a TD Ameritrade. Então são 3 corretoras que atendem investidor estrangeiro de forma muito fácil, muito tranquila. Elas têm taxas baixas via de regra, tá? As taxas são bem parecidas com as corretoras mais baratas aqui do Brasil. E vou deixar aqui para vocês verem, depois vocês entram lá no site das corretoras para vocês conhecerem. E também existem várias outras corretoras, mas, por exemplo, a Charles Schwab também é uma corretora que atende investidor estrangeiro, é uma corretora um pouco mais cara, mas vale a pena você entrar lá para conhecer. Então, basicamente, essas corretoras você vai abrir tudo pela internet, fazer todo o seu procedimento online e em alguns dias a sua conta já está aberta aqui no exterior. Lembrando que a sua conta vai ser uma conta numa corretora, isso não é uma conta bancária, né? É uma conta na corretora. E é aí que a gente entra no próximo ponto aqui do vídeo, que é qual que é a mentalidade do investimento no exterior, né? Como é que eu acho que é a melhor forma de você pensar no seu investimento no exterior, na parcela da sua carteira que você vai destinar a investimentos no exterior. Eu acredito que a melhor forma é você colocar aquela parcela que seria a parte mais sólida dos seus investimentos, aquela última parte a ser consumida, aquela última parte a ser utilizada quando você estiver utilizando os seus recursos lá na sua aposentadoria. Por quê? Porque não faz sentido, apesar de ser prático, você ficar mandando dinheiro para o exterior e retirando dinheiro do exterior todos os meses. Quando você abre uma conta no exterior e faz a remessa e você investe nas ações, o dinheiro vai caindo dos dividendos, vão caindo na sua conta da corretora lá no exterior e ficam lá. E aí você vai pegar esses dividendos, vai reinvestir, vai pegar uma nova remessa, juntar com esses dividendos e reinvestir e ir fazendo o processo da bola de neve, né? Que é você ir criando um patrimônio cada vez maior, reaplicando os seus dividendos. E quando você quiser utilizar esse recurso, você tem 2 formas. A primeira forma é você simplesmente trazer ele de volta, você vai entrar no seu banco e receber essa remessa, ou você pode abrir uma conta em um banco nos Estados Unidos, fazer a transferência desses recursos para o banco nos Estados Unidos e você utilizar esses valores no exterior, com cartão de crédito, cartão de débito, enfim, da forma como você achar melhor. Então essas são as 2 principais formas, mas eu acho que você tem que investir visando que esse patrimônio vai ser o último que você vai usar, ou você vai usar quando você for viajar para o exterior daqui a um tempo, porque também não faz sentido você ficar comprando as ações para vender, para usar o dinheiro no exterior, né? Eu acredito que se você quer usar dinheiro no exterior através de uma conta, você abre uma conta no banco e quando você for viajar, você faz a remessa para sua conta bancária, em vez de fazer para a conta da corretora. Então, o mindset tem que ser o mesmo que a gente tem quando a gente investe em ações aqui no Brasil e para o longo prazo, conforme eu já falo aqui no canal há um bom tempo. É você comprar as ações
e viver de renda passiva daqueles investimentos, que pode levar um bom tempo até você consolidar essa sua carteira. Também é importante a gente falar aqui como não investir no exterior, tá? Como eu acredito que é a pior forma possível de você investir no exterior, que é através das BDRs. As BDRs são Brazilian Depositary Receipts, que são recibos de ações que são negociadas na Bolsa do Brasil, que tem um lastro por trás de ações no exterior. Como é que funciona a BDR? A BDR tem algum banco que simplesmente pega ações lá no exterior, ações negociadas, por exemplo, ações da Apple. Então o banco vai lá no exterior, compra uma quantidade de ações, traz aqui para o Brasil, deixa custodiado dentro do banco e emite recibos que são negociados na Bolsa do Brasil, que são as BDRs, que equivalem a essas ações que estão na custódia dele. Então você consegue comprar indiretamente ações no exterior pela Bolsa do Brasil. Mas por que eu acho que é uma desvantagem? Você não tem uma vantagem tão grande você comprar BDR. Primeiro, porque você não vai estar mandando seus recursos para o exterior, seus recursos vão continuar no Brasil, vão continuar custodiados no Brasil, vão estar 100% sobre a regulação brasileira, então você não vai estar diversificando de fato a nacionalidade do seu capital vai continuar no Brasil. O segundo ponto é que para você investir em BDRs, você tem que ser investidor qualificado. Investidor qualificado é quem tem mais de R$1 milhão ou quem tem algum tipo de certificado de investimentos, como por exemplo o CNPI, que é o meu caso, ou você ter um AI, que é o agente autônomo de investimento. Enfim, a maioria das pessoas vai ter que ter pelo menos R$1 milhão para poder comprar as BDRs. Mas esse nem é o principal problema. O principal problema das BDRs é que elas não têm liquidez. Ou seja, você abre o book de ofertas, tem pouca liquidez, a diferença do valor de compra e de venda é muito grande, que é o que a gente chama de spread. Então você acaba pagando mais caro do que a ação é de fato negociada, porque tem pouca gente negociando ela. E além disso, a gente tem pouquíssimas opções. Aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 90 BDRs, se eu não me lembro de cabeça, são 97 BDRs. E quando você investe diretamente no exterior, você tem mais de 5.000 opções diferentes. E também a gente não tem nem os REITs, que são os veículos de investimento imobiliário, os primos dos FIIs que eu comentei anteriormente, e nem ETFs, que são negociados em forma de BDR. E por que é importante isso? Porque o mercado de REITs é gigantesco lá nos Estados Unidos e o mercado de ETFs é maior ainda. Lá nos Estados Unidos a gente tem uma quantidade gigantesca de ETFs, você consegue investir na China, você consegue investir na Europa, você consegue investir em vários outros países através da Bolsa norte-americana comprando ETFs. Então o ETF também é um veículo muito interessante para quem vai investir no exterior. Diferente daqui do Brasil, eu não gosto muito de ETF aqui no Brasil porque a gente tem pouca opção, o nosso índice é ruim, o nosso índice é muito carregado de empresas de commodity, enfim, são outros motivos, mas o mercado de ETFs lá nos Estados Unidos é um mercado muito sólido, é um mercado muito interessante. Você consegue com certeza montar uma carteira vencedora por longo prazo investindo só em ETFs, caso seja esse o seu perfil, lá no exterior. Então, a gente abre mão desses dois tipos de veículo quando a gente compra as BDRs aqui, caso você seja investidor qualificado. Então, acho que BDRs não é uma opção interessante para quem quer diversificar os seus recursos no exterior. E bom, como que a gente faz para investir de fato no exterior? Conforme eu comentei anteriormente no vídeo, você vai abrir conta em alguma corretora no exterior, vai fazer todo o procedimento online, vai mandar os seus documentos, em alguns dias sua conta vai estar aberta e você vai precisar fazer a remessa de câmbio. Você vai ter que contratar alguma empresa, uma casa de câmbio, para fazer a remessa daqui do Brasil, da sua conta bancária do Brasil, para o exterior, para a sua conta dentro da corretora no exterior. Da mesma forma como você faz uma TED para a conta da sua corretora aqui no Brasil, quando você quer investir em ações aqui, você faz um envio de câmbio para a sua conta dentro da corretora lá no exterior. Então você precisa contratar uma empresa para fazer isso. E bom, quando eu comecei a investir no exterior, eu tentei fazer a remessa de câmbio de várias formas diferentes, já usei bancão, um banco grande para fazer a remessa, já usei casa de câmbio e lá em 2015 eles eram muito mal preparados, porque quando você faz uma remessa de câmbio para o exterior, a casa de câmbio ela tem que informar para o Banco Central, e isso eles fazem automaticamente, qual que é a destinação dessa sua remessa. Quando você faz uma remessa, por exemplo, vamos supor que seu filho mora no exterior e você queira mandar dinheiro para ele, isso vai com um código lá para o Banco Central. Se você manda recurso para o exterior para investir em imóveis, vai com outro código. Se você manda dinheiro para o exterior para investir em ações, vai com outro código. Por quê? Porque a casa de câmbio ela informa para a Receita a finalidade das suas remessas para o exterior. Então é importante você usar uma casa de câmbio que saiba fazer a remessa e informar para o Banco Central da melhor forma possível. E acredite, se quiser, acreditem ou não, vários bancos grandes que eu fiz a remessa lá em 2015, utilizei, eles não sabiam fazer
essa remessa para o exterior. Eu acredito que hoje todos eles já estejam preparados para fazer bem essa remessa para o exterior, porque ficou muito comum brasileiro investir no exterior. Então eu acredito que o seu bancão você consiga fazer tranquilamente a sua remessa por ele. Se você não quiser fazer pelos grandes bancos, eu pessoalmente faço as minhas remessas por um site que chama Remessa Online. Lembrando de novo, pessoal, não tenho absolutamente nenhuma ligação comercial com eles. Inclusive, eu recomendo vocês usarem a plataforma que vocês quiserem. Eu tô só falando aqui para vocês qual que é a plataforma que eu uso pessoalmente, que é a Remessa Online. Por quê? Porque lá dentro da plataforma deles, você já consegue colocar qual que é a corretora no exterior que você vai enviar. Por exemplo, eles já têm cadastrado a Drive Wealth, eles já têm cadastrado a Interactive Brokers, então eles já têm todo o sistema para você fazer essa remessa pelo site. Você faz o cadastro online, você faz o câmbio online e você faz a TED para eles online. Então você faz tudo online sem sair de casa. Como é que funciona? Você vai abrir uma conta lá, você vai fazer a remessa, quero mandar $1.000. Aí você vai lá, manda $1.000, faz a transferência bancária para eles e eles mandam esse recurso para sua conta lá no exterior. Existem outras plataformas online também, como por exemplo a TransferWise, que eu nunca usei, mas várias pessoas que eu conheço já usaram, já falaram que funciona também tão bem quanto. Então eu acredito que essas duas plataformas atendam vocês, veja qual que faz mais sentido. As duas têm taxas bem baixas, então deem uma olhada lá. Inclusive em relação às taxas é interessante a gente falar porque muita gente fala assim, Fábio, não vale a pena investir no exterior porque eu vou ter que pagar 1% de remessa de câmbio, 1,5%, então fica muito caro. É a mesma coisa que a gente fala de corretagem. Não é isso que vai te enriquecer, não é isso que vai te gerar patrimônio. De fato, esse é um custo que você tem, que é o custo da remessa, que vai ficar ali, considerando o IOF, né? Você vai pagar entre 1,5% e 1,8% do valor da remessa, que vai ficar entre IOF e a taxa da casa de câmbio. Mas isso é uma taxa muito menor para quem já comprou câmbio para viajar, sabe que isso é uma taxa muito menor do que quando você compra câmbio para viajar. Normalmente o que você paga de câmbio quando você vai viajar é uns 4, 5% do valor de spread em relação ao dólar comercial. Então, realmente você vai ter um custo para mandar esse dinheiro para o exterior, que vai ficar entre 1,5% e 2%, vamos colocar assim, mas é o custo que você paga para você estar diversificando o seu dinheiro em outro país e você estar acessando o mercado de capitais muito maior e muito mais sólido do que a gente tem aqui no Brasil. Vamos falar aqui agora em relação à burocracia de imposto de renda. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Eu sei que muita gente já me falou, inclusive fala comigo nos comentários aqui embaixo, no Instagram. O pessoal fala, Fábio, eu só não comecei a investir no exterior porque eu não sei declarar o imposto de renda. Eu tenho medo de arranjar confusão com a receita dos Estados Unidos, com a receita aqui do Brasil. E isso é bem pertinente, né, essa dúvida. E o que acontece? Quando a gente vai investir no exterior, você não precisa lidar com absolutamente nada com o fisco dos Estados Unidos. Você vai lidar com tudo dos seus investimentos no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem um acordo de reciprocidade com os Estados Unidos em relação a esse tipo de investimento e os impostos eles ficam todos aqui no Brasil e toda a sua declaração vai ser feita aqui no Brasil. Então, primeiro ponto, você não precisa mexer com a receita dos Estados Unidos, você vai declarar tudo aqui no Brasil. Acima de $100.000 que você tenha de investimentos, você tem que fazer uma declaração anual para o Banco Central aqui do Brasil, que é uma declaração que chama Capitais Brasileiros no Exterior, CBE, que é uma declaração informando quanto que você tem, o quanto que você tem em cada um dos ativos, enfim, informar o Banco Central que você tem um capital relevante acima de $100.000 no exterior. E basicamente a dificuldade que a gente tem em relação ao imposto de renda aqui no Brasil é que você tem que fazer algumas regrinhas de cálculo para você declarar o valor investido, porque você vai fazer uma remessa em dólar, mas quando você comprar a ação, você vai ter que declarar aqui no Brasil em reais. Se você já declarou o seu imposto de renda, você sabe que você declara tudo em reais. Então existem algumas regrinhas de contabilidade, você vai ter que pegar o dólar da cotação de venda do dia que você comprou, para fazer a conversão para ver quanto que você investiu e você vai declarar. Então existem algumas regrinhas, eu vou preparar um guia completo, você só vai precisar declarar isso no ano que vem. Então vou deixar o link na descrição para você participar do mailing. Normalmente esses guias todos eu mando lá pelo mailing. Então eu sempre mando por lá, vou preparar um guia desse, mas é só você saber que você tem que fazer algumas regrinhas contábeis para você definir quanto que você investiu em reais. E agora vamos à última parte do vídeo, que é quando que você deveria começar a investir no exterior. Muita gente me pergunta, Fábio, quando que eu começo? Será que é a hora? Eu tenho pouco dinheiro, será que eu posso começar agora, que eu não posso? E o que eu falo pro pessoal normalmente é que não existe mínimo para você começar a investir no exterior. O que eu aconselho é você não fazer uma remessa menor do que $300, porque a maioria dessas casas de câmbio que fazem essas remessas, abaixo de $300, elas cobram uma taxa a mais. Mas só para vocês terem uma ideia, uma remessa de $294, eu simulei aqui usando lá o Remessa Online,
fica por R$ 1.200. Ou seja, o limitante seria você fazer um aporte de pelo menos R$ 1.200. Então a gente não tem um mínimo absoluto. Se você quiser mandar R$ 250, você manda, R$ 100 você manda, mas você vai pagar muito caro para fazer isso. A partir de R$ 1.200 ou ali $300 já fica bem barato, você já chega quase na taxa mínima. Normalmente essas casas de câmbio de remessa, a partir de $1.000 ou R$ 1.200 você não paga mais taxa nenhuma, eles só te cobram uma porcentagem em cima do câmbio. Mas como a gente pode ver, R$ 1.200 valia aproximadamente $300 e seria o mínimo para você fazer a sua primeira remessa para o exterior. Tá, Fábio, mas quando que eu começo? Tudo bem, eu tenho R$ 1.200, eu vou investir no exterior, mas será que eu começo a investir agora? Será que eu não começo? De novo, não tem mínimo para você investir no exterior, mas eu aconselho você primeiro montar uma carteira de ações do Brasil para depois começar a investir no exterior, porque é muito mais prático você investir no Brasil de qualquer forma, né? A gente vê que hoje é muito fácil investir no exterior, mas investir no Brasil é mais prático ainda. Então eu recomendo, quando o seu aporte mensal de investimentos equivaler a aproximadamente 5% do seu patrimônio em investimentos. O que isso quer dizer, Fábio? Vamos supor, você aporta R$ 1.000 por mês, quando você tiver R$ 20.000 numa carteira de investimentos, eu começaria a investir no exterior, que equivale ali a 5%. Então eu faria essa conta. Mas, se você quiser muito começar a investir no exterior, conforme a gente já viu nesse vídeo, não tem nenhum problema, você pode começar a investir no exterior sem ter nenhum investimento no Brasil. Então, isso fica a seu critério. Se você quiser uma regrinha, eu diria que quando seu aporte equivaler a 5%, você já pode começar a pensar em investir no exterior. Independente do quanto de recurso você vai mandar, eu aconselharia você começar com pouco. Por exemplo, a primeira remessa que eu fiz em 2015 foi uma remessa de $1.000. Eu mandei $1.000 só para ver como é que era, só para ver o dinheiro chegando, para comprar algumas empresas, para entender como é que funciona, para depois começar a fazer os aportes de verdade no fluxo normal de rotina dos meus investimentos. Então, independente do valor, abra a conta se você quiser começar, comece com pouco, mande uma quantia pequena para você ver, entender como é que funciona, para depois você ter mais segurança para fazer aportes maiores. Uma outra dúvida que eu recebo bastante aqui em relação ao dólar. Fábio, vale a pena investir no exterior com o dólar a R$ 4 agora? Meu Deus, mas aí daqui a pouco o dólar vai baixar ou não? O que eu faço? Tem que esperar o dólar cair para investir no exterior? Eu diria para você ignorar completamente a cotação do dólar. Primeiro porque o câmbio é uma das variáveis mais difíceis, para não dizer impossível, de serem previstas, né? Se é que existe alguma chance de você prever alguma coisa no futuro, mas o câmbio é extremamente volátil, o câmbio pode sair de R$ 4 e ir para R$ 5, ou o câmbio pode sair de R$ 4 e voltar para R$ 2, R$ 2,50, ninguém sabe o que vai acontecer no longo prazo. Mas de qualquer forma, se você for pensar daqui 10, 20, 30, 40 anos, porque o seu investimento é uma jornada de uma vida toda, se você for pensar nesse prazo inteiro, não vai fazer muita diferença. Você vai mandar sua remessa com dólar a R$ 4, com dólar a R$ 1, com dólar a R$ 5. Sabe lá até onde que o dólar vai oscilar durante esse período de 30 anos. Mas se estiver muito incomodado com o dólar, você pode começar de novo investindo pouco. Comece, mande um pouco, entenda como funciona, mês que vem você manda mais um pouco e você vai sempre fazendo pequenos aportes lá, independente do dólar. Então esse é o meu conselho para você que quer começar a investir no exterior. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse. Se inscrevam aqui no canal, pessoal, se você tem interesse em continuar acompanhando o meu conteúdo que eu divulgo aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.